Olá, estamos de volta aqui com o seu programa Opinião, que hoje recebe o vereador Geraldo Mendes aqui de Ouro Preto, que está falando sobre as ações que tanto o Legislativo aqui de Ouro Preto, como também a Assembleia Legislativa de Minas Gerais estão realizando para que o caso, a morte do jovem Igor, não fique esquecida, não seja jogada para debaixo do tapete e seja mais um número na estatística de mortes violentas aqui no estado de Minas Gerais. Vereador, chegaram várias perguntas aqui, eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui participando conosco, mandando sua pergunta, nós vamos fazer todas aqui hoje, tá? Eu vou pedir um pouquinho de calma à nossa produção, aos nossos amigos aqui da técnica, vamos estender um pouquinho aqui o nosso quadro, tem muitas perguntas, porque eu tenho dois assuntos aqui para ainda conversar com você, ô Geraldo. Geraldo, eu queria que você falasse um pouquinho, resumisse para a gente como foi a audiência ontem na Assembleia Legislativa, que teve a participação não só da Câmara, mas de familiares do jovem Igor, muita, eu estive lá ontem, eu pude passar lá nessa audiência e vi muitas pessoas aqui de Ouro Preto acompanhando essa audiência. Bom, primeiramente, parabenizar toda a mobilização e fica aqui o apoio não só meu, mas também de todos os vereadores da Câmara Municipal de Ouro Preto. O que eu tenho falado é o seguinte, em momentos tão complexos como esses, a população ela tem dois caminhos, ou tomar o caminho da violência, ou tomar o caminho da desobediência civil. E o que nós estamos vendo aqui é um exemplo, né, da desobediência civil. O que é? Interditar o trânsito. Os outros populares ficam incomodados? Eu sei que ficam, mas é importante, porque não basta ter só uma solidariedade virtual. A solidariedade tem que ser na prática. Então, interditando o trânsito, mobilizando a população de Ouro Preto, faz com que as pessoas entendam que o que ocorreu foi muito grave. Então, lá na Assembleia ontem, foi um ônibus e uma van. Foram duas vans, uma com os vereadores, uma com os familiares e um ônibus de pessoas, amigos e da população de Ouro Preto. E ao começar a reunião, uma coisa que nos chamou muita atenção, porque assim como no Congresso tem o que é popularmente chamado da bancada da bala. O que é a bancada da bala? São os deputados federais ligados à Polícia Militar do seu referido estado. E aqui em Minas, na Assembleia Legislativa, também tem a bancada da bala, que são deputados estaduais ligados à Polícia Militar, ou Polícia Civil, por exemplo. Mas lá o que vimos ontem foram deputados, e aqui eu vou citar dois, ano que vem tem eleição, é bom a gente prestar atenção. Vou citar dois, o sargento Rodrigues e o coronel Piscinini. Esses dois deputados tiveram a infeliz ideia de participar da comissão sem ser componentes da Comissão de Direitos Humanos. Foram lá para tumultuar a audiência, porque eles sabem que os encaminhamentos são aprovados durante a audiência. Então, eles foram lá e instigaram mesmo a população de Ouro Preto que estava presente a acabar com a audiência pública. Mas aí o senhor Adriano pediu às pessoas de Ouro Preto que estavam lá, pediu a paciência, gente, deixa ele falar, depois nós vamos ter um momento de falar. Mostrou, mesmo ele em profundo, né, sofrimento, ele ainda conseguiu liderar as pessoas para que elas não tumultuassem, né? O tumulto que eu digo, porque a indignação, eles ficaram indignados com esses dois deputados, Sargento Rodrigues e Coronel Piscinini, em fazer leitura da vida profissional desse sargento, né, do que apertou o gatilho. E aí é onde que a gente fala. Esse sargento, que eles estão falando de nome Ícaro, ele apertou o gatilho, mas ele não aperta o gatilho sozinho. E aí a gente vai entrar aqui e abordar que já no primeiro semestre, através de requerimento meu e do vereador Paquinha, nós já fizemos uma audiência pública para tratar também de abusos policiais aqui em Ouro Preto. E só interrompendo o senhor um pouquinho, e é interessante que nós estivemos lá, a TV Top Cultura esteve lá cobrindo essa audiência,
E o que mais assim me deixou no momento um pouco assim é que tinha pouca participação da população, né, vereador? É importante a população participar, principalmente de audiências públicas na sua cidade, e uma audiência pública que tratava de ações da Polícia Militar, onde havia ali denúncias de abuso da autoridade. E faltou a população naquele dia, né, vereador? O senhor sentiu isso também? Não, aí vamos voltar na audiência de ontem, porque foi uma participação ridícula desses deputados que tumultuaram o início da audiência, falaram bobagens e se retiraram. Eles não ficaram até o final. Eu não vi as lá. Tiveram até uma atitude covarde. O representante do comando da Polícia Militar também fez isso, usou a palavra e depois falou que tinha outro compromisso e foi embora. Então, ou seja, mostra o despreparo da Polícia Militar no estado de Minas Gerais. Eles não aceitam a divergência, não aceitam críticas. E aí, depois que eles se retiraram, a audiência fluiu naturalmente, onde, ao final, foram levantados e aprovados 12 requerimentos. Desses 12 requerimentos, eu vou ler 6 aqui. Sim. E depois a gente volta na realização da primeira audiência que fizemos aqui no primeiro semestre. Fica à vontade. Então, dos 12 encaminhamentos... É só frisando que esses 6 são os que tiveram mais destaque. E é bom frisar que foram encaminhamentos elaborados e aprovados pelos deputados de Minas, não pelos vereadores de Ouro Preto. E aí, aquele que a gente já falou, que é a Secretaria de Saúde, tanto do Estado quanto do município de Ouro Preto, para que seja prestado acompanhamento psicológico aos familiares do Igor e aos jovens que presenciaram a abordagem policial. Esse é um encaminhamento. O outro é ao Ministério Público para que intensifique seu papel como órgão de controle externo, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. O outro encaminhamento é o comando da Polícia Militar e a chefia da Polícia Civil para que elabore um protocolo conjunto para orientar abordagens policiais, para não ter nem abordagens estúpidas e nem abordagens diferenciadas. No morro é um tipo de abordagem, na bauxita é outro, então tem um protocolo de abordagem. O outro encaminhamento é a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais, ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Militar para que se investigue com celeridade, com rapidez, as circunstâncias da morte do Igor. O outro encaminhamento, a troca do comando do 52º Batalhão da Polícia Militar aqui em Ouro Preto. E, por último, aqui no destaque, que o comando da Polícia Militar afaste até das funções administrativas do Tenente Ícaro, que foi quem disparou o gatilho. Que apertou o gatilho. Isso. Então, esse resumo da audiência na Assembleia de Minas Gerais mostra o despreparo da Polícia Militar. Primeiro, os deputados, que estão lá para representar a população, vão lá para confrontar a população. E depois, o representante da Polícia Militar faz as suas colocações e se retira da audiência. Então, não gostam de ser confrontados. Mostra, talvez, o despreparo da Polícia Militar, mas o preparo da nossa gente que estava ali de forma ordeira, manifestando e podendo colocar toda a sua opinião em relação a este caso, em relação à segurança pública aqui na cidade, né, vereador? Exatamente. E aí, voltando na audiência pública que nós realizamos aqui no primeiro semestre, aí quando é colocada a questão da pouca participação da população, isso tem uma explicação. E a explicação é o quê? Medo. A população hoje tem medo da Polícia Militar, quando, na verdade, era para ter respeito. Eu tenho amigos policiais que já estão... Mas você só não vence o medo se você enfrentar ele de frente? Então, mas aí esse enfrentamento é que gera a violência, né? A questão é a polícia ter preparo para que ela seja parceira da população, para que a população, quando ver um policial, saber o seguinte: eu estou seguro porque ali tem um policial militar. Pois é, vereador, mas quando eu falo... não desviar o caminho, porque eu não vou passar ali que eu vou ser abordado
rispidamente. Mas quando eu falo enfrentar o medo de frente, era que aquela audiência era uma forma de enfrentar o medo sem gerar uma violência. Ali a população ia poder se expressar melhor, uma vez que ela até estava dentro de uma casa de leis, onde ela estaria protegida sim ali, mesmo que se houvesse retaliações ou não, mas ela estaria protegida, né? Mas Ouro Preto é uma cidade média, né? 75 mil habitantes, e as pessoas têm medo de colocar a cara. Nós sabemos disso. E aí a participação foi baixa por isso. Eu quero acreditar que seja por isso, né? É diferente. Mas quando ocorre o extremo da morte, né, do assassinato covarde, igual que foi do Igor, aí não. Aí a sociedade ela se manifesta. E graças a Deus que ela se manifesta, né? Tem falado, tem afirmado que não vão parar enquanto não houver a resolução desse caso. É isso que eu quero perguntar para o senhor. Nós vamos ser mais sucintos, porque eu estou várias participações aqui, várias perguntas. Vereador, a Câmara de Ouro Preto, uma coisa que a gente sempre fala, a gente que já está no jornalismo há mais tempo, a gente sempre vê o medo da gente é que essa morte do Igor seja apenas mais um dado, um dado estatístico. Nós não queremos isso. Nós não queremos aqui também culpar ou condenar nenhum inocente. Nós queremos que o culpado, que a justiça seja feita neste caso. Mas nós sabemos que muitos casos como esse acabam no esquecimento. E aí é que a minha pergunta para o senhor, enquanto autoridade municipal, enquanto membro da Comissão dos Direitos Humanos, a Câmara vai deixar esta morte cair no esquecimento? Então, aí volta a falar na questão da divisão das prerrogativas, né? A Polícia Militar é uma instituição estadual. O que a Câmara Municipal pode fazer e fará é cobrar do Poder Legislativo e Executivo estadual, e nisso também né, o prefeito de Ouro Preto soltou uma nota, esteve em contato também com as autoridades estaduais, para que o governo do estado, aqui está um encaminhamento para que crie protocolos, o Ministério Público passe a acompanhar o treinamento desses policiais, porque é um conjunto de erros. Eu falei aqui anteriormente e repito, o tenente Ícaro apertou o gatilho, mas ele não apertou sozinho. Porque tanto que desde o momento em que ele apertou o gatilho até o dia seguinte foi um show de erros, né? A questão do local onde houve o assassinato, as provas que foram colocadas, a maneira que comportaram com as testemunhas, a maneira com a qual chegaram com o Igor no hospital. Então, assim, foi uma sucessão de erros. E aí não foi só o tenente Ícaro. Vamos passar aqui para a pergunta. Nosso tempo já acabou, mas vamos aqui apresentar as participações. A Madalena do Morro Santana. Espero que esse assassinato não fique mais para estatística, aquilo que eu falei. A população de Ouro Preto e principalmente a comunidade do Morro Santana clama por justiça. Madalena do Morro Santana. Madalena, comungo com você, nós temos que somar forças. Eu tive a oportunidade de falar isso na reunião de terça-feira da Câmara. Não precisamos mais achar culpados. Nós já sabemos quem são os culpados. Então, buscar soluções e para que os culpados paguem pelo que fizeram. E nossa vigilância constante junto ao governo do Estado e o Poder Legislativo também do Estado para que modifique, né, as questões internas da Polícia Militar. A Sandra de Paula, do Alto da Cruz. No dia do show, a PM estava... Desculpa, gente. A PM estava toda eufórica, transitando sem parar na região do show. Barra, Bauxita e Saramenha. Se fosse um show de uma Sandy da vida, queria ver se ia ter esse reboliço todo. Só foi assim porque era rap. É preconceito gritante. Sandra de Paula, Alto da Cruz. Então, Sandra, abordamos isso aqui com o exemplo do baile na semana anterior da turma de engenharia da UFOP. Não havia aparato policial nas ruas.
Somente houve esse aparato todo policial no dia no show de rap. A garganta aqui está indo. O Francisco da Piedade. Um tenente não pode ser tão despreparado assim. Ele não é um simples aspirante. O 52º Batalhão da PM está precisando de mais preparo para atuar. Sou a favor da troca do comando. Francisco da Piedade. Então, Francisco, essa sua colocação é importante, uma vez que uma das colocações lá do Coronel Piscinini é que ele leu o currículo desse tenente Ícaro. Para vocês terem ideia, ele era militar do Exército que serviu no Haiti. Então, assim, é um soldado preparado para a guerra. Então, ele não poderia nunca estar trabalhando numa cidade, né? Com a população, uma vez que a polícia tem que dar segurança para a população. Então, você está coberto de razão. A Carla do São Cristóvão. Qual é o próximo passo da Comissão de Direitos Humanos da Câmara? Vocês podem cobrar uma ação do prefeito Júlio Pimenta? Ele pode intervir no pedido de justiça? Então, Carla. Carla, o prefeito Júlio pode e tem certeza que fará isso. Interferir não, mas somar esforços para que o governo do Estado exija a apuração para que não vire mais uma estatística, porque, volto a dizer, a Polícia Militar ela está sob o comando do governo do Estado. E os próximos passos da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, assim como os demais vereadores, é acompanhar, estar em contato direto com os deputados da Comissão Estadual de Direitos Humanos, ir na Procuradoria, na Promotoria aqui de Ouro Preto, que está acompanhando o caso, buscar informações e sempre estar passando para a população e principalmente para os familiares. A Patrícia do Antônio Dias. Ícaro Peterson é o nome do policial vestido de bandido, conforme a Patrícia. E gostaria de fazer uma pergunta a ele. Você tem filho? Pretende ter? A Patrícia fazendo desabafo aqui. A Sheila da Bauxita. Hoje a cidade já voltou ao normal. O trânsito já está fluindo. Porém, a vida dessa mãe que perdeu o filho nunca voltará como era antes. Deixo aqui um abraço de conforto a essa família. É a Sheila do Bauxita. A questão, a Sheila, não é que a cidade tenha voltado ao normal. A comunidade, principalmente do Morro Santana, onde o Ícaro morava, desculpa, gente, onde o Igor morava, amanhã terá manifestação e eles têm afirmado, tanto nas redes sociais quanto em entrevistas, principalmente uma participação muito lúcida da Nayara, irmã do Igor, mesmo sob forte comoção. Ela tem demonstrado muita maturidade equilíbrio emocional. E amanhã terá, sim, manifestação. E eu até peço para que pessoas de outros bairros também participem. Eu tenho filhos, e muita gente está nos assistindo também tem. Poderia ser um filho de qualquer um de nós. Então, e aí não deixar só para reivindicar quando acontecer conosco. O Matheus do Morro Santana. Não vamos descansar enquanto não vermos o Tenente Ícaro pagar por tudo que fez. Peço às autoridades que não abandonem o caso. Matheus Morro Santana. Eu falo da questão da prerrogativa dos vereadores, e que é um caso estadual, mas tem que pressionar a Câmara Municipal, o prefeito municipal, é legítimo da população, só lembrando que dessas prerrogativas, que nesse caso é uma questão estadual, mas isso não impede que os vereadores atuem junto, porque todo vereador tem um deputado conhecido, né? Então tem várias possibilidades de estar atuando e ajudando na solução desse caso. Felipe do bairro São Cristóvão, tudo errado. O carro, segundo eles, a PM, tinham 6 passageiros e por isso foi parado. Como viram isso? Como viram isso? Se o carro tinha microfilme, abordaram de forma incorreta, não chamaram socorro, levaram os demais passageiros para o quartel, avisaram tarde os familiares e deixou uma população indignada.
Basta, Felipe do São Cristóvão. Então, Felipe, exatamente, nós já falamos aqui que foi uma abordagem totalmente desastrosa do início ao fim, o que vem a nos deixar muito claro que houve o assassinato, porque senão eles não teriam feito essa sucessão de erros, né? Desde a abordagem até avisar os familiares 4 horas da manhã. Então, você está coberto de razão. Infelizmente chegamos ao final, vereador. Nós podemos ficar aqui por mais tempo, e o senhor, como operador de direito, o senhor, como veio dos movimentos sociais, o senhor que conhece muito bem a cidade de Ouro Preto, e eu sei que o senhor milita, o senhor não pediu aquela audiência pública para tratar das ações policiais aqui de uma forma assim, o senhor não acordou com essa coisa, eu sei que o senhor já vinha recebendo muita coisa, a gente podia estar falando mais sobre esse assunto, mas infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer imensamente, em nome de todos aqui da TV Top Cultura, a presença do senhor foi muito bom, trouxe informações para nós, bom também ver a postura da Câmara de Ouro Preto, mesmo sabendo que foge às prerrogativas aqui da Câmara, foge da autoridade vereador, mas eu vejo, pela fala do senhor, o compromisso com a população, mesmo não podendo a Câmara interferir diretamente, mas a Câmara de Ouro Preto não vai descansar enquanto esse caso não for totalmente elucidado. Exatamente. Eu agradeço a participação, acho que esses momentos são importantes, embora muito tristes, né? Mas nós temos que encarar para que não seja mais um número na estatística. E aí eu peço a compreensão, a serenidade da população de Ouro Preto tem sido importante, vamos manifestar, é legítimo, é necessário. A polícia, os erros da polícia estão no dia a dia, na forma de abordagem, pé na bunda, tapa na cara, isso amedronta as pessoas. Então, e o que houve, o assassinato culminou com o assassinato, mas a arrogância, a truculência é no dia a dia. Mas, mesmo assim, nós temos uma sociedade ouropretana ordeira, né, pacífica, porque a Ouro Preto é uma cidade pacífica, sim, mas que está sabendo tratar do assunto, né, com a devida energia, e pode contar, tenho certeza, falo aqui em nome da Câmara Municipal de Ouro Preto, pode contar com toda a Câmara, que nós vamos até o final, nesse caso que chocou não só Ouro Preto, mas toda a região. Chegamos ao final do nosso programa de hoje e eu quero oferecer o programa em homenagem ao jovem Igor Mendes e a toda a sua família. Neste momento de muita dor, a gente vê, como disse muito bem aqui o vereador, equilíbrio emocional e muita solidariedade de pessoas acalentando essa família. Então, em nome de toda a TV Top Cultura e do programa Opinião, eu quero homenagear, dedicando o programa de hoje à memória do nosso jovem Igor Mendes. Até semana que vem.